Eu conheço uma pessoa que eu amo muito e que está num vício. E eu não sei como fazer para ajudar. Você sente que algum vício está dominando sua vida? Muitas pessoas lutam em silêncio contra hábitos que parecem impossíveis de vencer. Mas a Bíblia ensina que existe libertação quando buscamos a Deus de todo o nosso coração. Nesse vídeo, o Padre Christian revela 5 maneiras de quebrar os vícios segundo a Bíblia, mostrando caminhos espirituais que podem ajudar quem deseja se libertar de hábitos que escravizam a mente e o coração. Com base na palavra de Deus, ele explica a importância da oração, a importância da vigilância espiritual e da mudança de atitudes e da busca por uma vida mais próxima de Deus. Esse vídeo são ensinamentos fortes que podem trazer esperança para quem deseja recomeçar e vencer o vício. Vencer aquilo que tem aprisionado a sua vida. Talvez você conheça alguém que está precisando ouvir essa palavra, ouvir essa mensagem. Já compartilhe com essa pessoa para que essa pessoa possa ser abençoada também. Agora, assista o vídeo completo, mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E hoje nós queremos refletir a respeito de uma batalha e que você não precisa estar apenas na batalha. Você precisa colher a vitória. E qual é a vitória? Sobre os vícios. Os dias que nós estamos vivendo, e que não são dias muito bons, muitos vícios, eles são aceitos de maneira natural pela sociedade. O problema aqui não é a aceitação dos vícios. O problema é aquilo que este vício vai fazer na sua vida a curto, médio e longo prazo. E no final o sofrimento recairá sobre você. Então, uma das revisões que nós precisamos ter, quais as coisas que andam me dominando. Jesus disse que foi para a liberdade que Ele nos libertou. São Paulo vai dizer que uma vez que nós somos livres, nós não podemos nos deixar escravizar de novo. Todos nós, pelo menos deveria ser assim, andamos de maneira correta para não sermos algemados, para não sermos presos, para não ficarmos na cadeia. Pelo menos a maioria da população não quer ir para lá. Esta prisão física, ela é menos limitante que uma prisão emocional. Uma pessoa que está presa por dentro, ela se sente mais presa e mais infeliz, talvez alguém que esteja trancafiado lá dentro. Porque a liberdade e a prisão, ela não começa no físico, ela começa dentro de nós. Quando alguma coisa está dominando você, prendendo, você começa a perder a alegria, você começa a perder a vontade de viver, de sonhar, de realizar. O que anda nos dominando? A palavra diz, em 1 Coríntios 6, 12 a 13, todas as coisas me são permitidas, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas eu não devo. Tudo me é lícito, mas não permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago, para o alimento. Deus destruirá tanto um como o outro. O corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Infelizmente hoje, quando se fala de corpo, na cabeça de muita gente, tem um instrumento de sensualidade. Há uma frase que roda assim, ó: tudo que é bonito é para si. E a beleza, se você não sabe, não é no mostrar. A beleza está no insinuar. É você insinuar sem mostrar. É isso que nós chamamos hoje, que está uma época um pouco raro, mas tem muitas ainda, o que nós chamamos das mulheres elegantes. O que é uma mulher elegante? Uma mulher fina. É uma mulher que insinua, ela usa roupas que realçam o contorno do seu corpo, mas ela não precisa ter a baixaria do mostrar. Então, ela mostra sem mostrar. Ela é atraente, que é diferente da mulher sedutora, que é a mulher que está usando o corpo para mostrar talvez o que esteja vazio por dentro. O corpo, seja ele qual for, ele nunca é destinado à imoralidade. E quando eu falo imoralidade, eu não estou falando ao amor matrimonial, ao namoro sério, ao noivado, não. Estou falando à promiscuidade. Deus nunca aprovou e nunca abençoará uma pessoa que escolhe uma vida promíscua. A pessoa está sozinha da graça de Deus. É um dos elementos que afastam o Senhor do corpo. Porque a palavra diz que o nosso corpo não é para a imoralidade. O nosso corpo é para o Senhor e o Senhor é para o nosso corpo. E se o corpo fosse ruim, Jesus não teria tido um corpo. O que nós celebramos no Natal? O mistério da encarnação. Deus permanecendo Deus, se torna
homem, Emanuel. E o corpo é tão sagrado que foi o corpo de Cristo que foi pregado na cruz para a nossa salvação. A missa que nós participamos, você recebe a comunhão escutando o quê? O corpo de Cristo. Então o Senhor é para o nosso corpo e o nosso corpo é para o Senhor. Eu não vou dizer o nome do artista, senão cabe processo e resposta. E esse vídeo vai para o YouTube. Mas um artista, numa entrevista, a mulher perguntou para ele: mas você é muito bem malhado, você é muito bem desenhado, você é um objeto de desejo. E o cara respondeu sem meias palavras: o meu corpo é uma máquina de fazer sexo. E o povo aplaudiu e deu uma audiência danada. Quer dizer, acho que quem aplaudiu gostaria também de ter um corpo de fazer sexo, mas está bem decaído, né? Mas a verdade é que a mídia, ela passa esse protótipo de corpo destinado ao prazer. E para que isso aconteça, o que nós vamos atraindo para nós? Vícios. Pessoas viciadas em tantas e tantas coisas. Quando eu era pároco aqui, na paróquia de Aparecida, eu atendi a mãe que trouxe o seu filho trabalha, acho que trabalha ainda em Divinópolis. O cara ganhava 1,5 salários e ele era endividado. Todo o dinheiro que ele ganhava, e quando eu falo todo, é o desse mês e metade do outro mês. Ele gastava 2 salários por mês, ele ganhava 1,5. Então sempre ele puxava meio, encalacrado em todas as áreas. Aí você pode estar pensando, mas o cara está gastando esse dinheiro todo com o quê? Todo o dinheiro dele, ele gastava com suplemento de academia. Ele bebia whey protein como se fosse Todd. 6 vezes por dia, era pílula para tudo que é. E a mãe falava: padre, coloca na cabeça do meu filho, ele está vivendo só para isso. E eu não falei muito, porque eu vi na cara do rapaz que ele estava doido para acabar a orientação, para passar no mercado ali para comprar um BCA. Aí eu falei menos, para poupar o tempo dele e o meu. Ou seja, um rapaz que podia ter tudo para ter uma vida equilibrada. Não tem problema, quer fazer suplementação, que faça. Agora, nesse caso, você nota que já não é mais um prazer, já não é mais uma alegria, já não é mais uma busca da saúde. Ele não vê, mas ele foi dominado pela busca do corpo ideal. Ele está dominado por aquilo que ele está fazendo. E ele então não tem mais nada e ele está fissurado só naquilo. Isso é um vício. Qual a diferença do vício e de um hábito? A consequência de um hábito sempre é positiva. A consequência de um vício sempre é negativa. Mas como que nós fazemos para acordar para os vícios? Uma revisão diária. Antes de deitar, uma revisão do dia. Onde que eu estou sendo dominado? Eu citei o rapaz ali, mas nós temos vários vícios, entre eles os mais aceitos e perigosos. 7 vícios mais comuns e perigosos. Bebida alcoólica. Tem gente que sabe beber. Chega no me arruma aí uma caipirinha. Bebeu a caipirinha, pronto. Me arruma aí uma batidinha. Tomou a batida, pronto. Toma uma cerveja, tomou uma latinha, vamos mais uma aí, tá bom. Tem gente que sabe beber. Tem gente que não sabe beber. Ela sabe começar. E nem Deus sabe como que vai terminar. Esta pessoa, ela tem que falar para ela mesma: a bebida para mim é uma fraqueza. Eu não tenho controle no copo. Se eu perco o controle no copo, este copo me domina. Então eu tenho que dizer a ele: não. Simples assim. Mas o problema da maioria das pessoas que tem vício, elas não aceitam que tem vício. Quando você diz para ela: você está bebendo demais, você está viciado no cigarro, você está viciado no álcool, o que a pessoa responde? Que isso, cara? Hora que eu quiser eu paro. O dia que eu quiser eu não bebo mais. É a desculpa maior que a pessoa que tem um vício dá. Ao invés dela aceitar que ela tem um vício, ela nega, colocando que ela tem domínio sobre o vício. Só que lá dentro dela, ela sabe muito bem que quem tem domínio sobre ela é o vício. Que se ela tivesse domínio sobre o vício, o que nós não temos, por isso, vício, ela tomaria 1, 2, ela pararia. Só que ela começa e ela não consegue parar. Bebida alcoólica, cigarro. Todo mundo sabe o mal que o cigarro faz, mas tem gente, uns estão na luta contra, outros não querem mesmo, né? Outro vício hoje que destrói muitas famílias, casamentos. A internet é uma bênção, mas nos Estados Unidos já existe clínica de internação para viciados em internet. Vício de celular e smartphone, chamado nomofobia. A pessoa tem que ficar mexendo no celular o tempo todo. E fizeram um teste. Aí já não é acho. Eu estou mostrando para você argumento científico. Fizeram um teste na Universidade de Ohio, norte-americanas, com pessoas viciadas em droga, cigarro, bebida alcoólica, internet, pornografia, anotei aqui, jogos de azar e remédio. Tem gente que é viciada em remédio. E colocou na cabeça dessas pessoas eletrodo. E ela foi vendo figuras. Então passava figuras de animais, figuras de paisagem, figuras de parques de diversão, aqueles brinquedos.
E passava o que a pessoa tinha um vício. Então o cara estava assistindo lá, o cara é viciado em beber, ele tá vendo lá. Aí numa hora aparece uma garrafa gelada. Aparece uma pessoa bebendo e fazendo assim, ó. O cara até salivava. O cientista viu qual a área do cérebro que foi ativada. Olha que interessante isso. Não estou falando de religião, estou falando de prova científica. Tá, catalogaram. A pessoa que sentiu a sede pelo álcool, colocaram lá uma pessoa que estava em abstinência de droga. A pessoa estava numa clínica de recuperação. E mostrou para ela alguém usando. A área que foi ativada é a mesma área do alcoólatra, vício. Pegaram uma pessoa viciada em jogo de azar. Perdeu o salário, perdeu o carro, perdeu a casa. Não sei se você sabe, a nossa região tem muito isso. Mas grandes capitais, e principalmente México, Estados Unidos, onde se tem muito jogo valendo muito dinheiro, a pessoa perde numa noite uma BMW. Ela perde numa noite um terreno. Perde na carta. Mostrou para ela o jogo, mostrou para ela a carta, a mesma área do cérebro foi ativada. Agora preste atenção. Pegaram alguns jovens que não conseguiam ficar sem o celular. Saíam de casa e tinham que voltar. Quem que está com o celular? Tiraram o celular do rapaz. Hora que tirou o celular, qual foi a área que foi ativada pedindo o celular? A mesma área do vício da cocaína, do álcool, do tabaco e do jogo. Ou seja, o que a ciência descobriu? Que há na nossa mente uma área que, se você não vigiar, ela vai se apegar a algo como vício. Então quando a pessoa diz assim, eu não sou viciado em celular, eu não sou viciado em internet, eu não sou viciado em remédio, prove para você se é ou não, ficando sem aquilo e sem sentir falta por 3 dias. Aí é um sinal, é uma consolidação de não vício. Tem gente só em pensar da bateria do celular acabar, a pessoa se sente mal. Tem gente que vai embora porque a bateria está descarregando. E a ciência provou que as pessoas estão viciadas em celular, smartphone, internet. Mas qual que é a prova? A área que foi ativada é a mesma área que alguém que é viciado na cocaína tem ativação cerebral. Então não temos como negar uma prova científica, onde os neurocientistas provaram, se você não se vigiar, aquilo que seria para agregar valor a você, aquilo começa a dominar você. Vício vem do latim vitium, e significa falha, defeito. Então a pessoa que tem um vício, ela tem uma falha, um defeito. Por que as pessoas se viciam? Então vamos atacar a raiz do problema. O problema para os neurocientistas não é o vício em si. É o celular não. Se não fosse o celular, ia ser álcool. Se eu não bebo, então você ia fumar. Se eu não fumo, então você ia jogar valendo dinheiro. Se eu não jogo, então você ia tomar remédio, a reviria. Mas eu não tomo remédio, então você ia para a internet. Aí você ia para o celular. Aquela área, ela vai segurar algo. Preste atenção, porque as pessoas se viciam. São 6 dicas principais. Primeiro, desequilíbrio emocional. A pessoa que tem um desequilíbrio nas suas emoções, ela é mais facilmente atraída ao vício. Necessidade de ser aceito. Quando é que os adolescentes começam a beber? Eles começam a beber quando eles começam a sair de turma. Aí na turma tem alguém que já bebe, aí todo mundo começa a beber, o cara tem 2 opções. Ou arrumar uma turma que não bebe, ou ficar em casa solitário, ou para ser aceito e ter uma turminha. Então ele vai ficar pelo menos com um copo na mão para ser aceito. E ali o vício ele vai entrando. Na verdade, ele não queria beber, não queria usar droga, não queria fumar, mas ele queria ser aceito pelos colegas. Lá onde você mora tem uma pracinha, e na pracinha fica tanto de adolescente. O seu filho adolescente, a sua filha, o adolescente é o ser grupal. Ele está buscando integração social, ele está buscando aceitação social, ele tem necessidade de ter um grupo, então ele vai entrar naquele grupo. E ele fará o que for necessário, se não tiver o apoio da família, para pertencer ao grupo. Ô padre, mas o meu filho e a minha filha fala que não tem problema, que ele está no grupo, mas ele sabe se vigiar. Só que, aí eu vou com outro argumento científico. A neurociência já provou que nós abstraímos a vivência das 5 pessoas com quem andamos mais. Então não é da sua vontade. Isso está no seu inconsciente, que se você sai com alguém que tem uma prática de vida, primeiro eu não compreendo como que você está saindo com alguém que você não concorda com o estilo de vida. Isso é o primeiro questionamento. Segundo questionamento, conscientemente você diz não, mas inconscientemente você está abstraindo daquela pessoa com quem você convive mais a atratividade por aquilo que ela tem feito. Pega um casal já casado e que se combinam muito. Olha, com o passar do tempo, eles começam a se parecer até fisicamente. Parecem irmãos. O homem detestava massa. Tinha veio uma massa na frente que eu não comia. A mulher é uma italiana braba. Tudo que é massa.
Você vai na casa dele pouco tempo depois, você vê no prato dele lasanha, macarrão. Como a mulher obrigou ele a comer, não precisa nem obrigar. Ela fará a comida dele e ela comerá aquilo com a boca tão boa que inconscientemente a sua mente, que é neuroplástica, ela vai se plasmar com aquilo que ela recebe repetidamente. Um dia ele vai provar. E ele vai começar aos poucos ver que aquilo que ele não gostava, ele vai passar a gostar. Isso é da própria mente humana. Por isso que aquela frase é verdadeira. Diga-me com quem andas. A neurociência provou que funciona assim mesmo. Que não adianta você falar não com a boca. O seu comportamento, o seu linguajar denota com quem você anda. Eu não falo, né? Eu só observo assim, eu fico mais quieto. Mas eu noto de vez em quando pessoas assim, num ambiente religioso, num ambiente mais formal, usando de informalidade, tipo, nó cara. Ele arranca um cara. Ele não aprendeu esse cara num ambiente formal, num ambiente executivo, num ambiente, uma formação intelectual. Não foi lá que ele aprendeu isso. Só que ele está nesse ambiente. E ele tende a repetir qual linguagem? A linguagem daquelas pessoas que ele convive a semana toda, ou que ela convive a semana toda, em ambientes onde aquilo ali é aceito. Ele não tem esse linguajar. Ela não tem esse valor. Mas a sua mente, ela vai abstraindo. Por quê? Porque a nossa mente é neuroplástica. Aquilo que você repete para ela se torna uma verdade. Baixa autoestima. A pessoa que não se ama, ela procura no vício um bem-estar. Então a pessoa briga, ela bebe. A pessoa está endividada, ela fuma. A pessoa está de mal a pior, ela quer fazer sexo, vai pagar, etc. A pessoa está fugindo para o vício para não enfrentar a realidade. Uma pessoa insegura, ela procura no vício. Hoje em dia eles estão pegando pesado contra o tabaco. Mas há tempos atrás era chique fumar. Tinha até aquele comercial, vou falar aqui que não tem nada a ver, o Marlboro, né? O cigarro Marlboro, que o comercial era sempre coisas fortes. Um jipe, um cara de cavalo, uma mulher muito bonita, no alto de uma montanha. Aí o caminhão tava a picape, né? Tava um cavalinho de pau, subiu uma poeira, o cara empinava o cavalo, apareceu uma mulher linda, fumando assim, ó. Aí a câmera pegava de longe, aí tinha aquela voz assim, isto é Marlboro. Hoje proibiram, né? Não pode mais fazer comercial de cigarro. Mas quando tinha um comercial, as pessoas, você conhece gente que não fumava, mas a pessoa acendia o cigarro e ficava só assim, ó, nem fumava, mas o cigarro na mão dava o quê? Status. A pessoa saía, era elegante ficar com o cigarro nas mãos. Na década de 70, 80, até meia de 90, vendiam até aquelas, chama piteira, não é? Piteiras caríssimas, de chifre de carneiro, de osso de baleia, para você colocar o cigarro. E as mulheres mais elegantes, com luvas, tinha piteira com cigarro desse tamanho, e ficava conversando assim, ó. Nem fumava, mas o cigarro estava. Hoje em dia, quem fuma, você conhece alguém que fuma? A pessoa tem um problema para resolver. O que ela faz? Ela sai do escritório, acende o cigarro e fica assim, ó. É a pose mais conhecida. O cigarro nos 2 dedos, o dedão na fronte e a pessoa olhando pro nada, assim, ó. Já vi, tá reconhecendo alguém. Isso é inconsciente. Não é que a pessoa está querendo fumar. Ela procura no cigarro a resolução de algum estado emocional. Ou ela está com problema, ou ela está insegura, ou ela está com estresse. Então ela procura naquilo ali um relaxamento. Assim como procura aquele que depois do expediente corre na pitangui até molhar a camisa. Então encontrou um viés para descarregar. Aí você tem que ver aquilo que você deseja, né? Busca de status. Tem gente que não bebe, mas vai numa balada, ele quer ficar na mão com uma garrafa cara, ou uma bebida cara. E geralmente ele está no VIP, né? Como chama na balada que você fica em cima assim? No camarote. É, esse aí mesmo. Você fica no camarote? É? Fica no camarote. Aí fica olhando a bobaiada lá embaixo. E de vez em quando chegam as champanhe. Ninguém quer saber de champanhe, meu filho. O pessoal queria tomar guaraná mesmo. Só que a champanhe me dá status. E não basta eu estar no camarote. Não! Eles têm que ver que eu estou aqui. Se ninguém me vê, eu estou aqui para quê? Tem que ver. E eu peço uma champanhe. Aí tem baladas caríssimas nas grandes capitais. E tem champanhe caríssima. O cara tá lá no camarote. Ele faz assim, aquela champanhe. Você acha que eles vão trazer a champanhe enrolada, despistada, e chega perto do cara? Não. Quem falou que ele pediu a champanhe para ele tomar? Champanhe tem champanhe bem melhores, mais baratas. Ele quer status na balada. Tanto é, quando ele pede a champanhe mais cara do lugar, como que a champanhe vem? Ela vem com uma moça muito bonita. Na tampa da champanhe, eles colocam aquele foguinho e ele passa no meio do povo. Aquele é para falar o quê? Olha eu aqui. Aí todo mundo fala, olha lá. E o povo acompanha para saber para qual camarote que a champanhe vai. E o cara depois aparece com a taça. Não sei se bebe aquilo. Eu sei que o que está por trás não é apreciar a bebida,
mas é uma insegurança enquanto pessoa e que quer, no status de algo material, atribuir a ele mesmo um valor que ele não tem como pessoa. Gente, e você que é mulher vai me entender mais. A mulher tem vários produtos de beleza que nós homens não usamos. Nós praticamente usamos pós-barba e gel no cabelo, não tem mais o que fazer, né? A mulher não, ela tem todo um arsenal que a torna mais bela do que ela já é. Como fala Silvio, né? Não existe mulher feia, existe mulher que não conhece os produtos de Equiti. Então, só isso aí está uma melhorada. Gente, eu conheço mulheres que usam produtos caríssimos, sem falar marca aqui, um produto americano, dá até carro para quem vende, um carro rosa claro. Top, né? Top! Mas é caro. Mas é caro. Mas quem usa fala que é bom. Mas eu já atendi mulheres com esse produto, MK, não é esse? Do alto da cabeça, a planta dos pés, usa isso, chorando na minha frente com uma depressão profunda. Uma insatisfação tremenda com a vida. Uma reclamação do marido e dos filhos. E eu já visitei pessoas que só tinha aquele batom de R$1,90 da rua São Paulo. Você não precisa nem passar nos dois lábios. Passou no de cima, ó, já. E a pessoa estava explodindo de alegria, de contentamento. E ela me falava, padre, ó, é novo. Aí eu fico pensando, por que aquele produto caríssimo não agregou valor à primeira? E o segundo, que não tem tanto valor monetário, alegrou a segunda? Porque o bem-estar é de dentro para fora. Não adianta. Pode fazer o que quiserem. Pode parar aqui na porta de BMW, com Rolex, com uma conta com milhões. Se você não estiver bem com você mesmo, tudo isso é palha. E não alegrará o teu coração. E olha que eu conheço gente de vários níveis sociais. E vários que tem um nível que todo mundo olha e pensa, nó, aquele cara não precisa de nada. Ele é o sonho de todo mundo. Quando uma pessoa dessa me encontra, diz, padre, você não sabe o tanto que eu sou uma pessoa solitária. Todo mundo que vem quer o que eu tenho. Quer usufruir de tudo que eu tenho. Mas quando eu preciso, raramente alguém se preocupa comigo. Uma pessoa dessa, ela tem tudo por fora, mas se sente pobre por dentro. E rapidamente ela vai se agarrar a quê? A um vício. Desequilíbrio emocional, insegurança, busca de status, influência da mídia. Como vencer um vício? Aqui é o coração da minha mensagem. Gente, você que está assistindo esse vídeo aí no YouTube, pega um papelzinho e anote. Você que está aqui no santuário, se tiver, anote no papel, anote no celular ou grava. E isso serve para você ajudar a quem você conhece e que tem um vício. Talvez você não tenha vício, mas o seu amigo tem. Não, meu melhor amigo tem um vício. Ele bebe. Como que eu posso ajudá-lo? Minha mãe tem um vício. Ela gasta demais. Ela vive endividada. Meu tio, meu padrinho, que eu tanto amo, ele fuma demais. O colega do meu pai, ele está perdendo tudo em jogo valendo dinheiro. Há uma sequência perfeita para ajudar as pessoas a vencerem um vício. Vou até colar aqui a sequência. Você que tem um vício vai ajudar você e você pode ajudar as pessoas. Muitas pessoas falam assim, eu conheço uma pessoa que eu amo muito e que está num vício. E eu não sei como fazer para ajudar. Então agora você vai saber como ajudar essa pessoa. Eu falo com ela, mas ela não para. É porque não é assim que funciona. Vamos pôr aqui, vai ficar arrumadinho. Aí vai aparecer também no YouTube, ó. Vou deixar aqui depois da missa, quem quiser pode fotografar com o seu celular. Aqui está uma sequência extraordinária que ensina e que tem colaborado com inúmeras pessoas para vencer o vício. Eu sei que é pequenininho, é só mesmo para pegar aqui pela câmera, mas eu vou ler os 5 passos. Quem consegue pode ler comigo. Primeiro, confessar o pecado. Segundo, pedir ajuda. Terceiro, criar uma estratégia. Quarta, fugir. Quinta, perseverar. É uma sequência que você vai repetir quantas vezes forem necessárias, até você ver que você não está sendo dominado pelo vício mais. Tem que perseverar, porque eu já vou falar, cair, todos nós caímos. Jesus, que é Jesus, caiu 3 vezes. O que você não pode é desistir de você. É falar para você mesmo, eu não dou conta. Dá conta, mas você tem que perseverar, pagar o preço e seguir esta sequência. Primeiro passo, confessar o pecado. O que significa isso? Reconhecer o problema. Você não precisa falar para todo mundo, ô gente, eu sou viciado. Não, mas você precisa falar isso para você. Eu reconheço, eu tenho um problema. Eu não sei beber. Eu estou viciado no cigarro, eu não consigo parar de fumar. Eu não consigo parar de estar conectado. Eu não consigo parar de julgar falando em dinheiro. Estou perdendo tudo. Mas primeiro, reconhecer que há um problema. E quando você reconhece que há um problema, pedir ajuda a Deus.
Você sozinho não vai conseguir vencer o vício. Porque o vício, ele é oportunista. Ele fica esperando a oportunidade. E se de um lado existe um vício, a igreja acredita que de outro lado existe um demônio que vai atentar você na hora que você for fraco. O diabo é oportunista. Não brinque com o mal. Jesus, que é Jesus, mais poderoso que nós todos, ele é filho de Deus, cheio do Espírito Santo. O diabo não teve vergonha de chegar para ele face a face e ficar tentando o cara. Você acha que o diabo, que não teve receio de tentar o Cristo, vai ter receio de tentar você e eu? Tão é realidade a tentação do mal, tão é realidade a existência do demônio, que Jesus no Pai Nosso, ele podia pôr várias coisas. Ele fez questão de pôr: não nos deixeis cair. Se existe a tentação é porque existe o tentador, mas livrai-nos do... Primeira coisa, reconheça o teu pecado e peça ajuda dele. Deus nunca vai condenar você. Deus ama você. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário logo aí abaixo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Jesus abençoe você, Jesus abençoe sua família e até o próximo vídeo.